Olá, estimados alunos, professor Átila falando em mais uma videoaula de Sociologia. O tema da nossa aula, tipo ideal e ação social. Esse homem aí que aparece na foto é Max Weber, um dos membros do tripé da Sociologia que eu já tinha explicado para vocês em aulas presenciais, que para a Sociologia tem três pensadores clássicos, o Max Weber, o Emile Durkheim e o Karl Marx. O Max Weber, ele vai criar dois conceitos, ele vai formular dois conceitos, o conceito de tipo ideal e o conceito de ação social. Esses dois conceitos estão ligados. O que eu quero dizer com isso? Tipos ideais geram ações sociais. Guardem sempre essa frase com vocês. Esse conteúdo ele está presente no livro de Sociologia de vocês, Sociologia Hoje. Ação social. Olha aí. Ação social. Ações individuais que influenciam ações coletivas. O Weber vai dizer que a sociedade que a gente vive, ela é moldada, ela é organizada por ações sociais. O que são essas ações sociais? São ações que a gente realiza no decorrer do dia a dia da gente, do cotidiano da gente, que influenciam ações de outras pessoas, ações coletivamente de outras pessoas, certo? Por exemplo, eu posso dar um exemplo do aperto de mão. O aperto de mão é uma ação social, certo? Porque ela é uma ação social que envolve dois indivíduos. Ela tem um sentido. O aperto de mão tem diversos sentidos, certo? E o aperto de mão é a ação social que gera uma reação de comportamental, de relacionamento. Então, ações sociais são ações individuais que influenciam ações coletivas. Por exemplo, digamos que você está andando de bicicleta com a sua namorada na garupa. Você vai andando no meio da rua, lá no local, você está indo em direção a um determinado local e de repente você vê uma pessoa indo contrária a você também com uma pessoa na garupa da bicicleta. Então, instintivamente, você vai levar sua bicicleta para um canto e aquela outra pessoa vai levar a bicicleta dele para outro canto. Para quê? Para evitar um conflito. Então, preste atenção, essa ação social envolve dois indivíduos. Essa ação social gera uma reação. Qual é a reação? De não haver conflito entre as duas bicicletas. E ela precisa ter sentido. Ou seja, qual é o sentido? De não se machucar, de não haver um acidente. Então, isso é um exemplo de ação social. Ação social, mais uma vez, ações individuais que influenciam ações coletivas. Outro conceito que o Weber vai tratar é o conceito de tipo ideal. A gente tem que entender que tipo ideal para Weber, a primeira coisa que você precisa entender é que o tipo ideal é um conceito, uma ideia. Porém, este conceito, esse modelo, não corresponde à realidade. Um exemplo que a gente pode dar é o seguinte: se eu fizer essa pergunta para uma determinada pessoa, o que é um adolescente? Um adolescente é conflitivo, ou seja, um adolescente ele gosta de buscar conflitos, ele gosta de causar conflitos. Um adolescente é instável, um adolescente ele às vezes está feliz, às vezes está triste, às vezes está irritado, ou seja, ele tem instabilidade emocional. Um adolescente é transgressor das regras. Os adolescentes não gostam de respeitar as regras da escola João Nogueira Jucá. Os adolescentes eles têm dificuldade em respeitar as regras da escola. Um adolescente é inseguro com o seu aspecto físico, é inseguro com as suas roupas, com as suas características sociais, com a sua inteligência. O adolescente ele é rebelde, um adolescente dá muito valor à aparência. Você pode muito bem chegar e dizer assim: professor, essas características que o senhor deu sobre os adolescentes, eu tenho algumas, mas eu não tenho outras. Ou eu não tenho nenhuma, eu não sou rebelde, eu não dou valor à aparência. Pode existir meninas
É natural que a gente vê que as meninas dão muito valor à aparência, mas podem existir outras também que não dão valor à aparência. Ou seja, essas características que eu coloquei de um adolescente trazem um modelo de adolescente, mas não correspondem à realidade. Então, o tipo ideal é isso, é uma formulação que o Weber criou, que é um modelo, porém não corresponde à realidade. Revejam aquela frase que eu coloquei no início da aula. Tipos ideais geram ações sociais. Certo? Está aí o exemplo de 2 adolescentes típicos na foto. Muito parecido com os que eu conheço. Voltando a ações sociais, o Weber vai dizer que existem 4 tipos de ações sociais. Ação social racional a fins, ação social racional a valores, ação social tradicional e ação social afetiva. Vamos ver aqui, ó, ação social racional a fins. Eu grifei aí a palavra racional. Lembrem, sempre que eu gosto de dizer nas minhas aulas de história, de filosofia e de sociologia, a palavra racional vem de cabeça, raciocínio, pensar, desenvolver um raciocínio. Ação social racional a fins. Um exemplo, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de escritório estão trabalhando em buscar uma solução a um problema apresentado pelo nosso chefe, ao fim de uma problemática. Então, está havendo uma ação social para se trabalhar aquela problemática, para se trabalhar aquele fim. Como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? Ação social a fins. Ação social a valores. Ação social racional a valores. É quando existe uma ação pensada, porém essa ação ela não leva em conta um resultado final, mas ela leva em conta a valores pré-determinados que nós temos. Por exemplo, eu sou vegano, eu não como carne, mas eu vou a um churrasco. Fui convidado a um churrasco, eu estou morrendo de fome nesse churrasco, porém eu não como carne. Então eu vou me manter com fome, eu vou ter aquela ação social de não comer o que as outras pessoas estão comendo naquele determinado churrasco, por conta de um valor que eu tenho, de uma opinião, de um trato que eu tenho, certo? De ser vegano, de não comer carne. Ação social tradicional é aquela ação social já, como o próprio nome diz, que ela é tradicional, que ela que ela já é histórica. Por exemplo, por que você por que você escreve dessa determinada forma? Porque meu pai me ensinou desse jeito. Por que você constrói um muro desse jeito e não constrói daquele jeito ali? Porque eu aprendi desse jeito. Embora o jeito que eu tenha aprendido a construir esse muro seja mais difícil, já é tradicional a mim essa ação de construir um muro, certo? A ação social afetiva é aquela ação social, e até vale ressaltar porque a ação social tradicional e a ação social afetiva não tem racionalidade. Então olha a ideia aí do muro que eu falei para vocês. Essa forma de se construir o muro, ela é mais lógica, ela é mais prática do que a forma que você está fazendo. Mas por que você está construindo o muro dessa forma e não daquela forma mais fácil? Porque eu aprendi dessa forma. O meu pai me ensinou dessa forma, o meu avô me ensinou dessa forma. Ação social afetiva é aquela ação social, como o próprio nome diz, que vem do coração, que vem do afeto, dos sentimentos. O rapaz matou a namorada em um crime passional. Por que você matou sua namorada? Matei minha namorada porque eu tive ciúmes dela. Ou seja, a ação social, aquela ação daquele rapaz, aquele indivíduo, ela foi afetiva.
ela foi sentimental. Então o Weber vai dizer que a nossa sociedade ela é moldada por ações sociais. Ele divide essas ações sociais entre ações sociais racional a fim, ação social racional a valores, ação social tradicional, ação social afetiva. E essas ações sociais são realizadas por tipos ideais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realizem as atividades complementares. Se você gostou, aluno, dê um joinha. Até mais, galera. Muito obrigado.